Então, vamos começar. A ideia, né, é apresentar aqui um pouco, então, o que é esse projeto piloto que nós estamos iniciando o desenvolvimento, projeto de transição agroecológica na fumicultura. Tudo começa em algum ponto, né? Então, esse projeto ele começou numa iniciativa aí de uma empresa, que é a Marajó, uma empresa sediada aqui em São Paulo, que trabalha dentro desse segmento do tabaco natural, de enrolado, que é um segmento de não industrialização, né, do tabaco, que é mais conhecido na sua forma cigarro, mas que trabalha então nessa forma do tabaco enquanto planta, fazendo aí a sua comercialização dele picado, né, de uma forma mais natural. É um segmento específico, né, que vem crescendo, principalmente em grandes centros urbanos, e que de algum modo despertou aí um desafio para Marajó em relação à necessidade de se pensar essa cadeia produtiva do fumo dentro de um paradigma da sustentabilidade. Então, esse foi um primeiro desafio, um desafio enquanto empresa, né? Uma empresa que foi criada em 2016 e diferente das internacionais, né, que estão presentes aí no Vale. É uma empresa com 7 colaboradores, né, tem um outro tipo de tamanho e de dimensão. O meu áudio tá bom? Estou um pouco preocupado se o áudio está chegando. Ou está mais ou menos? Tá um pouquinho baixo, Michel. Só para mim, tá, pelo menos, só tá um pouquinho baixo. Eu acho que você precisa aproximar um pouco o microfone. Melhor assim? Muito. Muito. Sim. Ok, então façamos. Obrigado. Então, é uma empresa fundada em 2016, passou então a se colocar, né, como desafio essa reconstrução, né, de uma outra forma de produção dentro dessa cadeia do tabaco, a partir do paradigma da sustentabilidade. Um outro desafio que se colocou é essa necessidade, né, do ponto de vista do consumo, de se oferecer produtos ecologicamente mais corretos, né? Nós fizemos uma pesquisa durante o ano passado, que também é uma proposição inaugural dentro desse segmento, né, de ouvir as pessoas, querer saber um pouco mais sobre o que elas pensam. E dentro desse segmento do tabaco de enrolar, nós fizemos então uma pesquisa e uma das perguntas era qual o fator mais determinante no seu momento de escolha, né, na compra do tabaco. O que as pessoas colocaram que o fator mais determinante, né, 73% delas consideraram o fato dele ser ecologicamente correto. Então, o segundo desafio era como, né, que a gente poderia então trazer um produto com esse perfil, com essa característica, né? Ao passo que a próxima pergunta, né, na pesquisa era o que a pessoa considera como um tabaco ecologicamente correto. 50% das pessoas consideravam o tabaco ecologicamente correto aquele que era produzido de forma natural e que, portanto, não tinha nicotina. Isso é muito curioso, porque mostra também o quanto que as pessoas desconhecem sobre a própria planta e sobre o seu cultivo, né? Nós sabemos que a nicotina é um elemento que está presente na planta, né? No próprio nome científico, nicotiana, ela não é uma substância que é agregada, né, durante o processo de cultivo, que é inserida depois, né? Sendo um cultivo natural ou não, ela impreterivelmente, né, apresentará essa substância na sua constituição. Então, esse era um segundo desafio, né? Além de pensar a cadeia produtiva do fumo numa perspectiva da sustentabilidade, era pensar também como trazer um produto com essas características de ser ecologicamente correto e como envolver o consumidor nesse processo de modo que ele pudesse entender um pouco melhor sobre essa produção e sobre essa planta. E o terceiro desafio, né, é o da rastreabilidade, ou seja, de como é que a gente consegue trazer um produto nesse sentido e fazer um trabalho diferenciado nesse contexto, podendo mostrar para as pessoas qual é o território que produz e quem são as pessoas que estão envolvidas nessa produção. O tabaco tem essa característica, né? Todo mundo que consome aqui e compra não sabe quem é o agricultor que cultivou, não sabe qual o território que produziu aquilo, da onde ele vem, né? Quem foi que fez.
desconhece, inclusive, que ele seja um tabaco brasileiro, né? Boa parte das marcas vão embalar essa folha de fumo que o Brasil exporta fora daqui e vão colocar como sendo um tabaco alemão, um tabaco norte-americano, que um tabaco que é feito lá fora, quando nós sabemos que ele muitas vezes foi produzido aqui dentro. Então nós temos essa dificuldade de um reconhecimento, né, e de uma identificação da trajetória desse tabaco quando ele chega lá nas mãos do consumidor. Então, um pouco desses 3 desafios nos levaram a pensar, né, essa cadeia produtiva do fumo. E a pensar ela para além da racionalidade econômica, ou seja, para além da perspectiva do lucro, né, de como é que a gente pode organizar a cadeia de modo a obter um maior lucro dentro dela, mas a pensar a cadeia produtiva enquanto um espaço de elos sociais, né, ou seja, quem está consumindo tem que partilhar da responsabilidade do impacto social daquilo que está consumindo. Quem está produzindo e está vendendo também tem que estar, né, responsavelmente partilhando os impactos daquele modo como se está produzindo o que se está produzindo. Né? Então, se colocando perguntas, né, de quem está produzindo, como se está produzindo e quais os impactos disso. A cadeia produtiva, então, para além, né, de ser um processo de etapas que se sucedem umas às outras, onde nenhuma das partes se dialogam, né, ou somente se dialogam quando existe uma necessidade econômica para tal, nós nos colocamos, então, o desafio de pensar a cadeia produtiva enquanto pessoas, e que essas pessoas, então, pudessem estabelecer um diálogo entre si para pensar os impactos dessa produção e pensar, então, novas formas de se fazer que fossem ecologicamente mais corretas. Um outro desafio, né, que nós enfrentamos na elaboração desse projeto é o de pensar esse conceito de sustentabilidade. Ele é uma palavra bonita, né, que hoje está na boca de toda empresa, e consumidores, e de propagandas. Existe uma disputa narrativa em torno do que é a sustentabilidade. Né? Hoje, todo mundo parece legitimado a portar a sustentabilidade, né, a poder falar a partir dela. Mas a questão é com qual sustentabilidade a gente está trabalhando nesse projeto. Nós estamos trabalhando, certamente, né, a ideia mais clássica que ela traz junto de si, que é a ideia de uma preocupação com o equilíbrio ambiental, então repensar o uso, né, de insumos químicos, repensar os impactos do processo de produção, mas também, para além das questões ambientais, o conceito que a gente está trazendo aqui de sustentabilidade é um conceito já, enfim, que nós também aprendemos muito aí com as gestões do Vale, um conceito que também agrega a necessidade de promoção da justiça social e econômica e também de pensar o desenvolvimento territorial. Né? Nós não podemos pensar uma ação sustentável em desobediência, né, ou a revelia das características de um determinado território e não podemos pensar, né, uma cadeia de fato sustentável que não considere a distribuição de renda dentro da cadeia produtiva e não considere, né, as vontades, a autonomia do agricultor e todas as outras necessidades que são postas dentro desse processo de construção. Então, por um conceito de sustentabilidade mais amplo, né, nós tentamos trazer aqui na aplicação do projeto. E aí o primeiro passo, então, que nós nos colocamos foi de fazer um diagnóstico, né, do território, do vale, já que, né, o tabaco que a Marajó comercializa vem do Vale do Rio Pardo. Então nós passamos, aí, enquanto Departamento de Sustentabilidade, a desenvolver metodologias que pudessem dar conta de entender um pouco melhor esse lugar. A primeira narrativa que nos chegou, né, que muitas vezes é a narrativa mais hegemônica, é aquela do Brasil como exportador de tabaco no mundo, né, como o maior exportador, aquele que está entre, né, os 4 maiores produtores e o maior exportador de folha de fumo. Uma das primeiras razões, né, que nós identificamos para isso acontecer, de fato, é a excelência do tipo de tabaco que é produzido no sul do Brasil, graças, né, enfim, a uma combinação entre as características naturais do território e a especialização técnica dos agricultores familiares. Né? Então, há um tipo de técnica especializada e artesanal que é transmitida, né, por gerações e que vem sendo constituída nesse território, que se traduz enquanto uma especialização e que, de algum modo, resulta num tipo de tabaco que, depois, né, de exportado, vai ser utilizado em blends pelo mundo todo, dado as suas características únicas de sabor, de coloração, de aroma. Né? Então,
há uma qualidade, né? O que é uma coisa muito curiosa, porque quando nós vemos os discursos oficiais, né? Eu mesmo conferi essa última semana a Expo FUBRA, né? É muito destacado a alta produtividade como um elemento a se comemorar, quando na verdade o tabaco brasileiro, ele, enfim, é muito, né, exportado, menos pela questão da quantidade, mas pela qualidade mesmo, né? Daí vem a procura por ele, né? E essa qualidade está muito ligada às condições do ambiente e à especialização técnica dos agricultores. Então, isso faz, né, com que o Brasil tenha uma característica de liderança aí já há mais de 2 décadas na exportação de tabaco no mundo, tendo aí como principal, né, destino a União Europeia e, né, tendo mais de 85% das folhas de fumo produzidas aqui exportadas para outros destinos. Depois disso, nós fomos tentar entender um pouco como é que era a cadeia, né, que nós também não conhecíamos tanto ainda, né, e que, enfim, fomos descobrir algumas características dessa cadeia produtiva do fumo e identificamos 3 grandes assimetrias nela. A primeira é relacionada a uma assimetria de poder, a segunda do fazer e a terceira do saber, né? Procuramos entender um pouco mais o que era o sistema integrado, então esse modelo de relação contratual, está baseado, de fato, numa simetria de poder, porque é uma relação contratual feita entre empresas transnacionais que estabelecem uma relação de contrato com famílias de agricultores, né? Nesse sentido, a fumicultura no Brasil é uma espécie de né, uma monocultura sem latifúndios, então você tem uma assimetria de grandes transnacionais que, enfim, se conta em número maior do que alguns dedos da mão, e que estabelecem relação com mais de 150 mil famílias de pequenos agricultores. Então, há uma assimetria no estabelecimento desses contratos, porque, de fato, há uma dificuldade, né, com que essa relação possa resultar em relações mais justas para os agricultores. A segunda assimetria que nós identificamos, né, é a do pacote tecnológico, que estabelece uma assimetria do fazer, né, no sentido de que a imposição da introdução de insumos, né, de compostos químicos, esses venenos e equipamentos que vão sendo inseridos nessa relação contratual e que depois vão ser cobrados ao final da safra, numa forma de financiamento. Esse pacote tecnológico, de algum modo, ele é uma desconsideração das formas tradicionais de cultivo ao se, né, criar uma ilusão de que esses elementos do pacote tecnológico eles representam um tipo de agricultura mais moderna e, portanto, mais eficaz e mais produtiva do que aquelas que são praticadas na agricultura camponesa, quilombola, enfim, ameríndia, né? Em todas as formas de agricultura tradicionais que nós conhecemos. E essa assimetria de fazer, então, acaba impondo, né, esse tipo de modelo de uma agricultura baseada numa concepção que nós consideramos incorreta, né, e que traz impactos danosos aí, tanto para o agricultor quanto para o meio ambiente. E a terceira assimetria, que é uma assimetria de saber, né, de conhecimento, que é aquela que está baseada na classificação do fumo. A classificação do fumo é um instrumento, né, de controle do preço que vai ser vendido, então, o fumo. Ele é um tipo de saber que é considerado exclusivo, né, ao classificador, e que está sob domínio dessas grandes transnacionais. Na medida em que ela estabelece qual classe pertence esse fumo, ela vai então estabelecer qual preço ele vai ter. Isso cria uma situação muito curiosa, inclusive para um contexto capitalista, né, onde aquele que vende não tem autonomia para estabelecer o preço daquilo que ele mesmo produziu. Então, essa assimetria de saber pressupõe, né, que o agricultor não tenha condições de classificar aquilo que ele mesmo produziu. E essa exclusividade que está institucionalmente, né, constituída, porque há uma portaria do governo federal que estabelece, né, então, que a medida de cor, de elasticidade, de textura da folha, enfim, vai corresponder a determinada classe de fumo. Esse tipo de saber, então, acaba sendo um instrumento eficaz de controle do preço do fumo, baseado aí não nos interesses, né, dos agricultores, mas baseado numa perspectiva do tabaco enquanto commodity. Então, vai fundamentar essa política de preço a partir da oferta e demanda do mercado internacional. Então,
essas 3 assimetrias, né, que vocês tão bem conhecem, foi o que nós identificamos aí logo de início na introdução do projeto. E aí, então, nós conseguimos, né, identificar um pouco sobre esses saberes e as características do território. Identificamos as suas tensões sociais internas, né? Aprendemos que não era a mesma coisa quando dizíamos camponês, quando dizíamos colono, quando dizíamos agricultor, né? Que essas palavras elas carregavam significados distintos. Aquilo que aqui em São Paulo se chama de Golden Virginia, aí muitas vezes o agricultor chamava de amarelinho, né? Aquilo que muitas vezes aqui nós chamamos de tabaco, aí se chamava de fumo, tabaco de estufa. Enfim, são termos que nós não tínhamos familiaridade, que certamente o consumidor aqui não tinha familiaridade, mas que nós fomos também aprendendo ao quanto, né, a identidade germânica também traz tensões sociais internas, ela pressupõe um tipo de identidade, de identificação com a história da formação do território do Vale, e pouco a pouco nós fomos, então, incorporando esses elementos também para pensar o projeto. Aprendemos a expressão, né, dessa tecnologia, da produção do fumo, o quanto, né, que esse tipo de desenvolvimento tecnológico que os agricultores portam, ele também é um elemento cultural, né, do Vale, ainda que ele não possa ser chamado de vocação, né, nós também aprendemos a entender o porquê que esse discurso de dizer que a vocação do Vale é o fumo, ele também trazia por trás de si muitos interesses econômicos, né? Então, mas por outro lado também aprendemos a compreender que a cultura do fumo no Vale, ela é uma cultura que pressupõe a história das pessoas, a história das famílias, né, e que o tabaco tem outros significados, né, para quem está trabalhando nesse território. E, por fim, aprendemos também os arranjos das organizações locais, né, o que a agroecologia significa para o Vale, o que as organizações em rede, em arranjos, em associações e cooperativas significa, né, para o seu desenvolvimento. O projeto ele foi aplicado a partir de uma metodologia participativa, então alguns dos instrumentos, né, que nós aplicamos aqui rapidamente também, foram as entrevistas. Então inicialmente nós viajamos ao Vale, né? O Felipe já tinha ido pelo menos algumas vezes, já 2 ou 3 vezes, e depois eu fui mais algumas junto com ele. E nós, então, aplicamos entrevistas a agricultores, a lideranças de movimentos sociais, pesquisadores, né? Muitos deles aqui estão hoje, do qual eu os considero coautores desse projeto, porque eles também, de fato, trouxeram os elementos e os saberes que estão aqui presentes hoje, e se de algum modo eles podem estar insuficientes ou superficiais aqui, a culpa é toda nossa, mas eles, de fato, passaram para nós e transmitiram esse conhecimento. Nós realizamos um registro etnográfico de tudo isso, né? Fotos, o registro de campo, procuramos trazer elementos culturais, né? Terminologias que fazem parte da cultura do Vale, de modo que nós pudéssemos, de fato, né, fazer algo verdadeiro. Um levantamento bibliográfico, inclusive várias pessoas aqui estão, né? Textos, dissertações, teses que nós lemos, são de pessoas do Vale. Nós nos preocupamos em ler os pesquisadores do Vale, a sua perspectiva, o seu ponto de vista, dialogar com eles, tratando também o conhecimento científico e do conhecimento popular, né, não hierarquizando nenhum dos dois. Então, entrevistamos também os agricultores, entrevistamos para poder saber sobre essas técnicas de cultivo e de produção. Realizamos uma pesquisa junto ao público consumidor durante o ano passado, levantando também a perspectiva de quem consome sobre aquilo que espera, deseja e como, né, enxerga esse segmento do tabaco. Aplicamos um questionário, né, a lideranças sociais, a pesquisadores e agricultores sobre a funicultura e sobre a agroecologia no Vale do Rio Pardo. E, por fim, fomos apresentando sugestões do projeto em rodadas de reunião com instituições do Vale. E em cada uma dessas rodadas nós fomos acrescentando, né, novas perspectivas e novas contribuições para aquilo que nós estamos apresentando aqui hoje. Então, em resumo, né, essa jornada começou lá em 2019, com a pesquisa,
Em 2020, nós formulamos o projeto a partir do método participativo. Em 2021, aplicamos, né, agora essa fase em que nós estamos, da aplicação do projeto ainda piloto, né, mas que nós esperamos que seja aí uma referência. E em 2022, nós esperamos estar, então, com um modelo aí de cadeia que possa expressar uma nova forma de se produzir tabaco enquanto um vetor de transição para a produção de alimentos agroecológicos. O conceito, né, de transição agroecológica que nós estamos trabalhando aqui, ele procura, então, romper com essas assimetrias que nós identificamos no modo de produzir fumo atualmente. Então, romper com as assimetrias de poder, fazer e saber, né? Em relação à questão do poder, trazer a agroecologia como expressão de uma particularidade do território do Vale. Então, né, notificamos que a agroecologia, para além de ser um conceito, né, um marco teórico, ela também foi uma escolha que o Vale fez para transformar a sua forma de produzir e criar alternativas à fumicultura. Então, a escolha pela agroecologia nesse projeto não é de uma vontade de fora de mudar a cadeia do fumo. Na verdade, nós percebemos que o próprio Vale já buscava mudar a cadeia do fumo através da agroecologia. O que nós fizemos foi reconhecer que essa era uma particularidade do Vale e nos somamos, então, humildemente, a empreitada. A agroecologia como princípio, né, em termos do fazer. Então, o projeto, ele repensa aí a relação com o meio, né, a partir da biodiversidade local, e espera gerar uma experiência de referência de agricultura de base ecológica, né? Então, evitando o uso dos insumos químicos, evitando, né, essa falsa consideração de que a agricultura tradicional, né, ela estaria em defasagem, a agricultura da modernidade, essa agricultura que se pensa mais produtiva e mais eficaz. E, na verdade, né, nós, então, nos somamos a essa crítica e adotamos a agroecologia como princípio e, portanto, como fazer. E, por fim, a agroecologia como metodologia. O projeto está tudo baseado no diálogo de saberes, né, que nós sabemos que também é um outro princípio que está posto. Esse encontro formativo, por exemplo, ele tenta conectar tanto o campo do consumo quanto o campo da produção, da venda, da pesquisa. Então, nós estamos apostando nesse diálogo de saberes como uma outra forma de fazer e de produzir. Os princípios do projeto, então, são esses, né, o da justiça social, o do equilíbrio ambiental e de uma gestão a partir da estrutura horizontal. O projeto ele prevê a remuneração da família de agricultores contemplada dentro dele de 3 vezes acima do valor de mercado do quilo do tabaco, e considera que, através de uma experiência de plantio de fumo sem veneno, ele possa servir enquanto um vetor de transição para a produção de alimentos agroecológicos. Junto ao projeto, é realizado um experimento agroecológico. Então, junto ao cultivo desse fumo sem veneno, o projeto financia uma experiência de produção de alimento agroecológico nessa unidade produtiva contemplada pelo projeto, dentro aí, né, dos preceitos da diversificação da Convenção Quadro. E a gestão do projeto, ela é realizada através de uma estrutura horizontal, onde o agricultor, né, a família de agricultores contemplada, e todos os demais membros da cadeia produtiva do fumo, eles se reúnem através de uma rede, e essa rede, né, que é a governança do projeto, toma as decisões de forma coletiva, do que a gente produz, como a gente produz, quais insumos são utilizados, né, a assessoria técnica faz parte, comunicação, todos os envolvidos estão dentro da rede, de modo que essa governança faz, então, a condução horizontal e contínua, e também o controle social daquilo que está sendo realizado. Dentro das etapas previstas no projeto, né, a primeira meta era da criação da rede pela transição agroecológica na fumicultura. Ela foi criada no dia 17 de dezembro do ano passado, data de aniversário do Felipe. E essa rede, então, é um arranjo multiatores e multi-institucional que conta aí, né, com vários parceiros que fazem a governança desse projeto. A segunda meta do projeto é o desenvolvimento do experimento agroecológico, né, a produção de alimentos
em contexto agroecológico. Ele já está iniciado e nós, durante esse ano, então, né, pretendemos que ele se conclua e nós possamos, então, estabelecer essa segunda meta. E, por fim, né, no início do ano que vem, nós esperamos que nós possamos, então, resultar, de fato, numa construção de experiência de referência, mostrando que é possível, né, que um projeto onde o cultivo de fumo sem veneno possa ser um vetor de transição para a produção de alimentos agroecológicos. Existe um dado importante do projeto também, é que toda a família de agricultores contemplada pode permanecer apenas por 3 anos, no máximo, dentro do projeto. A ideia é que ele também, né, seja uma forma de estímulo a que a transição ocorra, caso assim, né, a família de agricultores deseje, né. A gestão do projeto é feita em 4 espaços. O primeiro deles é a rede, que é o espaço de reunião mais contínua, onde de fato se dá a gestão contínua da cadeia produtiva. Os comitês, que são espaços técnicos, nós temos comitês de gestão do conhecimento, que fazem o registro. Esse é um dado importante do projeto, já que nós esperamos que ele seja uma referência, então tudo que é feito no projeto é gravado como esse encontro, é registrado em documentos, e isso depois vai ser disponibilizado para o Vale. Então, todo, né, família de agricultores, instituição agroecológica que quiser, né, de algum modo, se inspirar nessa experiência, vai poder, então, fazer uso disso que nós estamos registrando agora. Ele também é um espaço de desenvolvimento de novas tecnologias de cultivo dentro das bases agroecológicas. Então, o que deu certo, o que deu errado, né, a nossa experiência também vai ser documentada e depois vai ser colocada à disposição de modo a servir de inspiração, enfim, dentro dos limites que ela tem, né, mas que nós esperamos que possa ser inspiradora. O projeto também desenvolve indicadores socioeconômicos, né, de modo que ele possa ir sustentáveis, que ele possa também dar garantia daquilo que nós estamos falando aqui. Um outro espaço são os espaços dos encontros, né? Esse aqui é um deles, nós teremos mais durante o ano. Eles são espaços de troca de saberes entre as partes que são responsáveis da cadeia produtiva do fumo. E, por fim, o espaço do fórum, que é um espaço de balanço, né? Por isso que ele é semestral. Então, ele vai ser sempre um espaço de apresentação dos índices de sustentabilidade, dos índices socioeconômicos, dos índices de crescimento do projeto. E ele é um espaço aberto também para que outras experiências de transição agroecológica se somem nessa perspectiva da agroecologia enquanto movimento. Por fim, né, nossos parceiros aqui nesse projeto, nessa primeira experiência piloto, os agricultores familiares, então, são Celírio da Silva, Salete Andrade Silva, que são agricultores familiares, proprietários da unidade produtiva, localizada na linha Água Fria, do município de Sinimbu, do qual nós agradecemos muito. A Articulação e Agroecologia do Vale do Rio Pardo, que é uma instituição, né, que trabalha em favor das ações em prol da agroecologia no Vale, e a Cooperativa Mista dos Fumicultores do Brasil, a Cooperfumos, que tem uma história nessa construção e que, de fato, né, se soma aí, em especial na assessoria técnica e também outras formas de produção de conhecimento e gestão nesse projeto. Enfim, eu então concluo aqui agradecendo, né, estamos abertos aí ao diálogo, passo a fala para o João e espero ter trazido aqui os elementos que de algum modo elucidam aí, ou ilustram essa experiência que nós estamos iniciando aí no Vale. Obrigado. Muito bem, Michel.